Olá pessoal, tudo bem? Então, dando sequência, aos nossos vídeos, lembra? Eu sou a Rose Sakamoto, nutricionista. Então, hoje eu vou falar especificamente sobre uma estratégia nutricional que eu uso muito no consultório, que dá muito resultado, que é o jejum intermitente. Então, o que vocês têm que entender no jejum intermitente? Se você é aquela pessoa que já tem o hábito de fazer o jejum não vai funcionar, tá? Então eu falo que você tem que dar um passo para trás. Você é aquele que tem que voltar a comer de 3 em 3 horas para modular o seu nível de cortisol e principalmente de insulina, tá? Porque senão ele não vai dar resultado. Então, para quem que dá resultado? Para aquela pessoa que não faz o jejum. Então, vamos supor, você faz direitinho, está fazendo de 3 em 3 horas, e aí vem uma estratégia nutricional para você eliminar peso. Então, como que funciona o jejum intermitente? Ele funciona? Sim. Só que depende, né? Depende depende do teu metabolismo, depende de como que você tá. Por isso que a gente sempre fala que a gente tem que procurar uma ajuda de um profissional, tá? Mas eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas que sozinhos vocês vão conseguir fazer. Então, como funciona o jejum? O jejum, ele tem que ser no mínimo de 15 a 18 horas. Se você fizer menos que isso, seu organismo já está adaptado. Então, se você fizer 12 horas, não vai resolver. Pode fazer todo dia? Não. Tem que fazer em dias alternados. Então, como eu faço? Eu sempre peço para as pessoas fazerem de domingo para segunda, de terça para quarta e de quinta para sexta. Então, você vai fazer jejum intermitente, você estará de jejum intermitente segunda, quarta e sexta, ok? Normalmente, o protocolo é a última refeição, jantar, e a primeira do dia seguinte, almoço, ok? O que não quebra jejum, tá? O que você pode consumir? Nada que tenha carboidrato e gordura. Não pode ter nem carboidrato nem gordura, tá? Então, o que você pode tomar? Café sem açúcar, chá, pode fazer um shot. Sabe o que é shot? Shot é aquela quantidade de piquititica que a gente usa. Então, por exemplo, nesse caso, a gente pode fazer um shot, por exemplo, de meio limão com uma colherzinha de café de cúrcuma. Isso não vai quebrar o jejum, tá? Depois disso, então você pode ficar tomando isso durante esse período, durante essas 18 horas? Sim, você pode ficar tomando isso, tá? O que quebra jejum? Proteína. Então, whey protein, iogurte, ok? Então, isso não pode consumir. Então, vamos lá? Resumindo, para a gente entender, para a gente focar. Então, vamos voltar. O que a gente tem que fazer de 15 a 18 horas? O que você tem que consumir? Café sem açúcar, chá e água à vontade, ok? Vocês precisam prestar atenção também no que vocês vão comer após o término do jejum, porque isso também é uma coisa muito importante. Então, sempre colocar fibra, verduras, uma proteína de normalmente branca, um frango, ou um peixe ou ovo, evitar a carne vermelha e legumes, tá? O legumes aqui a gente vai preferir sempre, você pode fazer ele refogado, ou cru, mas numa quantidade menor. Então, sempre 2 colheres de servir. A colher de servir é aquela de arroz que a gente tem em casa, tá bom? Então, deu para vocês entenderem como é jejum intermitente? Não pode fazer a dieta por um período muito longo. Por quê? Porque o seu organismo fica o quê? Adaptado. Então, a gente sempre tem que mudar as estratégias. Então, você começa com jejum, depois você vai para uma low carb, ou você faz uma low carb junto com jejum. A gente sempre faz estratégias mistas, tá bom? Então, essa é a minha dica de hoje. Não esqueçam de curtir. Lembra que eu tô no canal lá do Telegram, do Insta, tá? Me curtam, me indiquem, mande para os seus amigos, para os inimigos também, que nem eu costumo falar, para os parentes, tá bom? Então, e deixem depois as suas perguntas e as suas dúvidas que a gente vai respondendo, tá? Um beijo grande para vocês e até mais.